Quero falar agora de duas ações, dois comportamentos que matam a previsibilidade da meta. Ou seja, sabe por que sempre está correndo atrás da meta sem saber muito se vai conseguir bater ou não a meta, porque a outra deu certo no trimestre passado, no mês passado, mas agora não vai dar certo. Por que será que é tão comum essa essa busca cega, essa corrida no escuro, essa falta de previsibilidade na hora de buscar uma determinada meta? Eu quero pontuar aqui duas coisas fundamentais que muitos e muitos gerentes cometem esse erro e não têm essa informação e também não têm este comportamento que é o grande desafio para você vender na hora que você precisa, que vem uma meta alta, que vem uma meta de última hora, que vem uma meta do dia, enfim, quando você precisa de uma ação rápida, porque muitas vezes não acontece. Primeiro ponto que eu quero abordar se chama taxa de conversão. É algo muito simples, é algo muito básico em vendas e é impressionante como a maioria dos gerentes não sabem a taxa de conversão do produto, da carteira, enfim, faz um teste, pergunta aí para o seu time quem sabe a taxa de conversão de seguros, por exemplo, quem sabe a taxa de conversão de consórcio, de capitalização, faz um teste, pergunta para eles se eles sabem a taxa de conversão de um determinado produto. O que é a taxa de conversão? É algo muito básico. Taxa de conversão é, se você aborda 100 clientes, né, quanto você vende daquela abordagem para aquele produto específico. Então, eu abordei 100 clientes para vender seguros e aí eu descubro que eu tenho uma taxa de conversão de 10%. Então, eu entendo que para vender 10 seguros, eu preciso abordar aproximadamente 100 clientes. Dá para entender? Então, esses números, essa conta básica, ela precisa estar na cabeça do seu gerente, por produto, por segmento, por estilo de carteira, porque cada um tem uma taxa de conversão. A taxa de conversão do seguro não vai ser a mesma do consórcio, não vai ser a mesma do investimento, não vai ser a mesma de abertura de conta, não vai ser a mesma da capitalização, não vai ser a mesma. Cada produto tem uma taxa de conversão. Agora, por que que eu devo medir isso, Xanda? Onde que me ajuda a medir isso? Ajuda exatamente a você calcular o esforço que você precisa ter operacional em termos de marcar reunião, ligar para o cliente, mandar mensagem no WhatsApp, abordar dentro da agência. Se você tem um número fixo na sua cabeça, se você domina a sua taxa de conversão daquele produto, quando surgir a meta, você já tem a noção operacional do esforço que você tem que fazer para bater aquela meta. E não fica às escuras, não fica na sorte, não fica ligando para qualquer um de qualquer forma, tentando sempre dar um jeito. Percebe a importância da taxa de conversão? Uma coisa muito básica que a maioria dos gerentes não fazem. Por isso que ele nunca sabe o esforço, se vai dar para bater ou se não vai dar para bater, porque ele não tem a noção de quanto operacionalmente ele precisa agir para um determinado produto, para um determinado número de vendas que ele precisa executar daquele produto. Isso só é possível quando você tem uma taxa de conversão. Detalhe, como diria Peter Drucker, nós não conseguimos melhorar aquilo que nós não medimos. Então, se a venda está ruim num determinado produto e eu não consigo melhorar isso, é porque eu não tenho nenhum tipo de mensuração. Como é que eu vou medir, melhorar algo que eu não meço? Como é que eu vou partir daqui para algo mais acima se eu nem sei qual é a medida, se eu nem sei quantas abordagens eu tenho que fazer e eu só sei que eu faço isso meio bagunçado, às vezes dá certo, às vezes não dá. Então, se você quer ter uma previsibilidade do seu time, não tem como você ter isso sem uma taxa de conversão por produto, por carteira, por gerente. Entenda isso para você compor a sua meta da agência. Às vezes passa despercebido, nem é cultura do banco fazer isso. E é por isso que muitas coisas, eu sempre falo nas pesquisas, falo, ó, quem te ensinou a vender no banco? 95% dos gerentes nas minhas redes, nas minhas pesquisas, em milhares de e-mails que eu tenho, dizem, ninguém. Porque o básico não está sendo feito, ok?
Então, o primeiro é esse da taxa de conversão. E o segundo é algo que tem até a ver com o vídeo que eu falei, né? De você ir fazendo essa prospecção, de você insistir mais que uma vez, de você quantas vezes deve abordar o cliente. O segundo tem a ver com o ato em si de prospectar. Eu chamo isso de estoque de clientes. Por que que falta? Porque não há o comportamento contínuo de prospecção. Só há uma prospecção reativa, ou seja, quando aparece uma meta eu começo a ligar, quando aparece uma meta eu começo a visitar. E quando eu estou com o meu tempo ali, que não tem nada muito específico, está naquele dia meio parado, eu tenho esse hábito de fazer um estoque de prospecção. Pode ter certeza de uma coisa: aquele gerente que tem dificuldade com as metas, aquele gerente que sempre ele está correndo atrás, sempre aos 44, e muitas vezes não consegue bater a meta que você propôs para ele, muitas vezes ele sempre arruma uma desculpa, sempre dá um problema. Se você for olhar a fundo o comportamento operacional no processo de vendas deste gerente, aonde você vai encontrar o maior número de falha está na prospecção, no ato de prospectar. Prospectar não é a venda, prospectar é o primeiro passo da venda. Prospectar é algo que nunca pode parar. Prospectar é preparar a terra e colocar semente, preparar a terra e colocar semente. Prospecção não deve parar. Quem tem problema em atingir meta, em velocidade rápida de vendas, normalmente boa parte deste problema está na falta de prospecção. Prospecta pouco e na hora de abordar tenta sempre vender, sempre empurrar, sempre desesperado, e muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, não sabe nem para quem, por onde, como, aonde começa a prospectar. Não sabe para quem ligar, não sabe para quem mandar mensagem, não sabe para quem agenda visita. Ou seja, a hora que você olha no processo de vendas, a parte mais falha está em ter um estoque de clientes prospectados, muitas vezes separados por perfil, por produto, com um pouco mais de informação. Sempre, todas as vezes que ele vai atrás de uma meta, todas as vezes que ele busca bater uma meta, ele tem que começar da estaca zero. Ligar para alguém que praticamente não conhece, tentar na sorte, tentar a indicação, pedir ajuda para o cliente, aquelas coisas horrorosas que faz de última hora, de qualquer jeito. Ou seja, prospecção. Não tem o hábito de prospectar, não tem um estoque de clientes e sempre começa do zero. Então, essas duas coisas, se você se comprometer em implementar na sua agência esses dois pontos, o de ter a taxa de conversão e de melhorar a prospecção, de criar um hábito contínuo de fazer com que os seus gerentes prospectem, eu tenho certeza que os resultados das suas metas vão mudar com duas ações que eu acabei de falar: ter a taxa de conversão monitorada e, por último, uma prospecção contínua fazendo um estoque de cliente. Faça essa experiência, implemente isso na sua equipe, sugira isso na sua reunião, veja qual é a realidade da sua agência, quem realmente tem esses números. Você vai surpreender vendo que muitos deles não terão esses números. Ok? Até lá!